X-Men 91 foi publicado aqui em maio de 1996 e a gente está bem na fase do Scott Lobdell. Essa capa ela é meio esquisitinha, assim, com esse monte de X replicado, porque é a capa de Uncanny X-Men 300 nos Estados Unidos e aquela capa teve esse fundo holográfico, né? Então parece bem mais legal no original, porque seria tipo com profundidade esse X assim se mexendo um pouco e tal. E aqui fica bem feioso, na verdade, né? Com só aplicado impresso assim esse X. E o lance dessa fase do Scott Lobdell, né? Que durou anos, né? Acho que foi até o começo dos anos 2000, bem finalzinho dos anos 90, é que assim tudo que eu li do X-Men e do Claremont, eu lembro de praticamente cada história e tal. E do Lobdell era uma novelinha sem fim. A única coisa legal assim que eu lembro em detalhes é o Era do Apocalipse, né? E o resto eu lembro que tem assim esses upstarts aí e esse vírus e essa trama do vírus legado que se arrastou por uma eternidade e tal. E aqui a história abre com o Forge trabalhando com o governo, investigando uns pedaços do meteoro M que caiu. Isso é a continuação daquela história lá que saiu aqui em 3 revistas, né, do X-Men, que desenhada pelo Jim Lee, escrita pelo Claremont, onde o Meteoro, o X-Men tem tipo como se fosse um confronto definitivo com o Magneto e tal, e o Meteoro M cai, e o pessoal acha que o Magneto morreu, mas aqui mostra que alguém com o poder do Magneto precisou controlar aquele pedaço para cair por aqui, então o Magneto provavelmente está vivo e tal. Aqui o professor Xavier dando uma entrevista na TV, porque nessa época ninguém sabia que ele era mutante, ele só era um defensor da causa mutantes, não sei o que. E mais umas traminhas assim que com Claremont eu achava legal, aqui com Scott Lobdell já não acho tanto tal. Desenhista desse primeiro número, esse Brando Peterson, que é meio ainda um pouquinho no estilo Jim Lee, só que sem ser tão legal tal. E aqui, isso seria, eu acho que aquele X-Men 299. E aqui já começa a edição, acho que é uma edição dupla do Uncanny X-Men 300 e tal. Eu lembro que na época você via bem antes, né, o que ia acontecer, assim, até saiu no jornal, Uncanny X-Men chega aos 300 com capa holográfica, isso anos de sair aqui, né? E eu lembro de mostrar esse splash page inicial no Noturno, ele está investigando uma atividade mutante lá na França. O Ford vai estar ajudando ele, manda tchau depois, porque não está mais participando do X-Men. E na verdade, essa atividade mutante são os acólitos lá que estavam no asteroide M do Magneto, e eles raptaram a Moira, que eles estão invadindo uma das casas da Moira lá, tentando resgatar, mas já não estava. Então, assim, pelo menos essa parte dos desenhos do Romita eu já acho legal, embora ele vai começar a ficar um pouco irregular nessa edição. Você vê que essas primeiras páginas aqui tem um monte de detalhe e tal. Vai chegando aqui no final da edição, acho que o prazo estava acabando, o traço começa a ficar um pouquinho mais simples. Mas eu acho legal esses desenhos. E aqui então depois chega as equipes do X-Men para investigar lá os acólitos e tal. Como é o Uncanny X-Men, seria ainda a equipe dourada, né, que ainda está nessa fase do X-Men da equipe dourada, e com o Uncanny, e a equipe azul naquela revista nova do X-Men, lá que começou com os desenhos do Jim Lee, que tem o Cíclope e o Wolverine. Como aqui é uma edição especial, eles já dão uma misturada, né, já pega o Cíclope e o Wolverine e traz aqui para a equipe dourada, que é um dos motivos também que eu já acabo não lembrando tantas histórias do X-Men dessa época adiante, né? Porque até aquele ponto era sempre uma equipe, né? Então você sabia, aquela fase tinha tal formação e acontecia não sei o quê. Aí, né, começa a surgir duas equipes, depois mistura as equipes, aí chega uma hora que desencana todo mundo do X-Men, né? Até chegar a fase Krakoa atual, onde, sei lá, acho que tem dezenas, talvez centenas de mutantes e cada um faz parte do X-Men, assim. Então isso acaba perdendo um pouco a graça. E aqui vai ter uma batalha até que legal aqui com os acólitos e tal. Tem lá o Cortez e tal, e nisso o Cortez também está participando daquele grupo dos Upstarts, que eu acho chato pra caramba, que é tipo
um clube do inferno mais cheio de frescura, assim, quem que consegue derrotar mais X-Men, ganha pontos, chato pra caramba. Agora essa parte aqui dos acólitos, que eles estão cultuando o Magneto e tal, as velas aqui em volta do capacete, isso eu acho legal, mas toda a parte que era envolvendo esses upstarts eu acho chato, muito chato. Que o Cortez tal, ele tem um poder de amplificar os poderes mutantes, ele sobrecarrega o Bishop aqui e tal. Essa parte ainda tá bem legal, os desenhos do Romita. E aí termina essa edição, o Wolverine dá umas facadas lá na barriga do Cortez e tal. E daí tem um prólogo aqui, então, que o Cortez ele é resgatado do hospital, que ele não morre, e o pessoal lá dos Upstarts fala, pensando bem, acho que o Magneto, que você achou que você tinha provocado a morte, não morreu, então você perdeu seus pontos e não sei o que. Enfim, não gosto mesmo dessa parte dos Upstarts. E aqui já começando a negócio do vírus legado, que eles descobrem que esse vírus vai alvejar cada mutante de um jeito e não consegue curar, não sei o que, e vai ter esse outro subplot aqui, que eu acho que a irmã do Colosso está infectada com isso. E lá pra frente, depois de muito tempo, acho que vai ter a morte do Colossus, onde ele se sacrifica para conseguir a cura do vírus Legasmo. Isso, tipo, anos depois, assim. Então, é uma edição até que bacana, tem mais cenas de ação, eu gosto dos desenhos do Romita e tal. Mas sempre que eu li o Scott Lobdell, eu sentia muita falta muita saudade dos tempos do Claremont em X-Men.